Olá pessoal, tudo bem? Comigo está tudo bem, eu espero que vocês estejam todos bem. E hoje saindo mais um vídeo aqui para o canal. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo assim um pouco diferente. Hoje nós vamos observar o detalhe das plantas. Gente, tem algumas plantas que tem alguns detalhes assim que passam bem despercebidos. Então hoje eu quero fazer esse vídeo para mostrar para vocês alguns detalhes. Quero mostrar para vocês os detalhes aqui de algumas plantas, alguns detalhes assim bem curiosos. E aqui uma planta que tem um detalhe muito curioso, que às vezes passa despercebido, é esse cingônio rosa. Eu acho uma planta assim muito interessante pela coloração da folha. Gente, o detalhe curioso que eu acho nessa planta é que por cima a folha é rosa e por baixo tem a folha bem verde, um verde bem brilhante, um verde bem forte. E um outro detalhe muito curioso também nessa planta é que quando saem as folhas, elas saem assim um rosa bem clarinho. Olha, um rosa bem brilhante. E desse rosa bem brilhante vai para esse rosa fosco. E depois a folha fica assim, totalmente verde, bem verdinha. É um detalhe muito interessante que às vezes passa despercebido, a gente nem nota. E aqui uma outra planta que tem um detalhe muito interessante, que eu acho muito interessante, é essa begônia. Olha que perfeita, a folha parece até uma planta artificial, uma folha bem suculenta, folha bem grossa. Uma folha bem verde com a nervura branca. E o detalhe que eu acho muito interessante é essa nervura aqui por baixo, bem clarinha. E por baixo da folha é bem vermelho, uma folha bem colorida. E aqui um outro detalhe são esses pelinhos aqui no caule. Olha que detalhe mais interessante. Isso chama bastante atenção. Se você parar para observar as plantas, você acha detalhes assim incríveis. E aqui uma outra planta que eu também gosto de ficar admirando são as samambaias. Eu separei essa asplenium para mostrar para vocês o detalhe que eu observo muito nessa planta, que eu acho lindo. As folhas são bem verdes, bem suculentas. Olha, se você observar bem, tem tipo uns risquinhos nas folhas. Talvez na câmera não dê para mostrar, mas a textura dela tem tipo uns riscos. Acho muito interessante. E um outro detalhe dessa planta são as sementes que ficam aqui por baixo da folha. Também acho muito interessante esse detalhe. Olha que coisa mais linda. Que perfeição. Olha isso. Sempre fico admirando esses detalhes. Aí aqui eu quero mostrar para vocês também o chifre de veado, que também é uma samambaia maravilhosa. Eu acho a estrutura dela muito bonita, muito diferente. E aqui, um outro detalhe que me chama bastante atenção são as sementes também, porque eu acho muito lindo. A folha aqui por cima é bem verdinha. E as sementes ficam aqui por baixo. Olha que detalhe interessante. Muito lindo mesmo. E eu fico assim, admirando como Deus é perfeito. Fico observando o detalhe das plantas. E aqui uma outra planta que eu quero mostrar para vocês é essa Alocasia variegata. Também é uma planta muito bonita. E o detalhe aqui é que cada folha, nunca sai uma folha igual a outra. É sempre uma folha diferente da outra. Olha só que
perfeição. E o mais interessante é que às vezes saem as folhas assim, bem variegatas, outras sem variegação. Essa aqui tem apenas uma pinta. Aqui, olha. E às vezes tem algumas folhas que saem assim, totalmente verdinhas, sem nenhuma variegação. E outras, olha essa aqui, quase toda verde. Aqui tem bastante mudinhas. Olha, é uma folha mais linda que a outra. Eu quero aproveitar e mostrar uma outra alocasia que eu tenho aqui, que ela sempre saiu as folhas verdes. Essa alocasia orelha de elefante. Olha só, gente, as folhas todas, aqui é sujeira, as folhinhas todas verdes. Esse vaso aqui, olha, as folhas todas verdes. Daí agora saiu essa folha assim. Não sei se vai dar pra ver, mas... E essa folha saiu bem verdinha, como as outras. E aqui, se você olhar bem, tem uma leve variegação, num tom de verde bem mais clarinho. Como eu já falei, as plantas são assim. Se você observar bem, você vê, assim, muitos detalhes bem interessantes. Uma outra planta que eu acho muito interessante, que é esse Comigo Ninguém Pode. Olha, gente, aqui cada folha é uma diferente da outra. Tem folhas assim mais escuras, folhas mais clarinhas, folhas com as bordas bem verdinhas. Tem outras folhas com as bordas bem mais claras. Tem folhas assim, olha, isso tudo é na mesma planta. Eu achei isso muito interessante. As folhas normalmente são assim, e essa aqui saiu apenas esse pedacinho aqui. E o restante é toda pintadinha. Gente, olha essa folha que interessante. Parece que foi pintada à mão, cada detalhe. Aqui teve uma mistura assim que ficou muito diferente, muito interessante. E é assim, cada folha tem uma cor bem diferente da outra. E isso me chama bastante atenção, às vezes eu paro e fico observando. Então hoje eu resolvi compartilhar com vocês, mostrar para vocês aqui a diferença das folhas de uma mesma planta, com várias folhas com tonalidade e desenhos diferentes. E aqui uma outra planta que eu tenho observado bastante é essa jiboia. Aqui eu tenho a jiboia branca. Olha essa, ela é plantada aqui nesse vasinho, cultivada como pendente. E um detalhe interessante é que ela sai algumas folhas variegatas. Ela tem a folha bem verde, um verde bem escuro. Aqui tem folha variegata, tem folha verde, bem verde, sem variegação alguma. E o interessante que eu quero mostrar para vocês é que eu retirei um pedaço dessa planta, plantei em um outro vaso, um vasinho bem pequeno, e a coloração é totalmente diferente. Olha, eu tenho essa aqui plantada nesse pequeno vaso, e olha a coloração das folhas. As folhas são bem branquinhas, bem clarinhas, tanto a tonalidade, até mesmo o formato das folhas são completamente diferentes, sendo que eu retirei da mesma planta. Retirei essa muda da mesma planta. Então, são coisas assim que acontecem, detalhes bem interessantes que ocorrem aqui que ocorrem com as plantas.
Mas às vezes isso depende muito também do local onde é cultivadas, onde são cultivadas. Essa é cultivada aqui no quintal, embaixo da sombra das árvores. E essa aqui, ela sempre foi cultivada dentro de casa, nesse pequeno vaso. E aqui um outro detalhe bem interessante que eu quero mostrar para vocês é aqui esse cróton, que ele tem esse formato de folha. Esse cróton é um cróton de resgate, eu encontrei os galhos jogados na rua e peguei e fiz essas mudas. E aqui, olha, um detalhe é que saiu um galho, como vocês podem ver aqui na mesma planta, com algumas folhas assim, oval, e depois saíram algumas folhas compridas, bem fininhas, totalmente diferente. Aqui mudou completamente o formato das folhas. Olha, aqui também, olha, saíram umas folhas mais finas. E esses são detalhes, assim, bem interessantes que eu queria mostrar para vocês. Que eu separei mais 2 crótons para mostrar para vocês também, que eu acho muito interessante o detalhe dessa folha. Esse cróton eu adquiri recente. Ele tem algumas folhas que são torcidinhas. São detalhes assim que muitas vezes passam despercebidos. Acho muito interessante esses detalhes. Observo bastante as plantas e fico assim encantada com cada detalhe, com tanta perfeição, como Deus é maravilhoso e detalhista. E aqui eu tenho um outro cróton. Esse aqui ele é multicolorido, tem folhas de várias cores. Aqui vai do tom amarelo ao vermelho, verde, roxo, laranja. Esse é bem interessante. Olha, cada folha é uma coloração diferente. Uma planta assim muito ornamental. Sem contar, gente, que essa planta é uma planta de muito fácil cultivo. Olha que lindo. Aí agora eu quero mostrar para vocês os caladiums, que também são plantas que eu fico admirando a coloração das folhas, porque sai várias folhas na mesma planta com a tonalidade diferente. Por exemplo, eu tenho essa folha aqui com essa coloração, sai folhas assim mais verdes, é uma com um tom mais escuro, é uma diversidade de estampas aqui na mesma planta. Isso é muito interessante. Se você parar para observar, você observa muitos detalhes nas plantas. Olha, uma folha diferente da outra, nunca é igual. Às vezes você vê, olha e pensa, não é a mesma planta. Então é muito interessante. Esse aqui, por exemplo, ele sai com a folhinha branca. Sai uma folha assim bem clarinha. Aí com o tempo vai se transformando até chegar nesse tom aqui de rosa. Rosa assim bem forte. São detalhes assim muito interessantes. Essa aqui é uma outra planta também que eu gosto de ficar observando, porque ela sempre tem folhas diferentes aqui na mesma planta. E eu fico encantada assim com essas folhagens assim, com esses detalhes. Algumas bem coloridas, outras verde mesmo. Você vê que tem algum detalhe diferente. Isso é impressionante. Como a natureza é perfeita. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí seu like. Compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Meu muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!